E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui às aulas de matemática básica. E nessa aula aqui nós veremos o assunto sistemas de equações do primeiro grau, tá? Uma continuidade da aula anterior que nós tratamos da equação do primeiro grau em si, tá? Nessa aula aqui, nós iremos trabalhar com o que, gente? Como que a gente pode resolver sistemas de equações utilizando o método da substituição, ou seja, também o método da adição. Beleza? Vou explicar tintim por tintim para você não ficar com nenhuma dúvida em relação a esse assunto. Pessoal, desejo a vocês todos aí uma excelente aula e, como sempre, vem comigo aqui. Então, pessoal, nessa aula vamos ver sistema de equações do primeiro grau, tá? Olha só o que diz. Vamos relembrar dois métodos para achar as soluções de um sistema de duas equações e duas incógnitas. O primeiro aqui, pessoal, que nós veremos é o método da substituição. Então, repara o seguinte, nós temos aqui um sistema que tem duas equações em duas incógnitas, são as duas variáveis x e y no caso. Bom, nesse caso aqui, resolvendo pelo método da substituição, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar uma das duas equações, eu vou pegar essa aqui, a mais simples, tá? E eu vou isolar uma de suas variáveis. Nesse caso, está mais fácil isolar aqui a variável x. Então, aqui nós vamos ter que o x é igual a 1, tá? Vamos passar esse menos 2y lá para o lado direito, ele passa positivo. Nós vamos ter mais 2y. Tudo bem? Agora, o que a gente faz? A gente vai na outra equação e aonde nós tivermos ali, ó, a variável x, nós iremos substituir por 1 mais 2y. Tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o 3 multiplica o x, que é 1 mais 2y. Nós temos aí mais 4y. Isso aqui é igual a 13. Tudo bem? Primeiramente, vamos fazer aqui a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho, né? 3 vezes 1, 3. 3 que multiplica 2y, ficaremos com o 6y. Temos ainda o mais 4y. Isso aqui é igual a 13. Vamos juntar aqui, ó, 6y mais 4y, teremos 10y. Isso aqui é igual. Esse 3 vai lá para o lado direito, ele passa com o sinal subtraindo, né, negativo, fica com 13 menos o 3, ou seja, 10. O 10 está multiplicando, o 10 dividindo, portanto, nós descobrimos que a variável y, o valor dela, 10 dividido por 10, nesse caso é 1. Agora, para descobrir o valor do x, você pode vir em qualquer uma das duas equações e substituir o y por 1. Mas olha só, eu vou utilizar essa equação que a gente isolou aqui, ó. É mais simples ainda. Nós vamos ter o seguinte, que o x ele é igual a 1 mais 2 que multiplica o y, nesse caso 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, o x então é igual a 3. Tudo bem? Agora, como é que nós poderemos escrever essa solução que está aqui? Pessoal, a solução aqui é única, tá? É um valor para o y e outro valor para o x. Como nós temos aqui, ó, o nosso sistema de equações aparecendo primeiramente a nossa variável x, depois a variável y, o que nós vamos ter aqui na solução é um par ordenado, olha a palavra ordenado, indica então o quê? Indica que a tua primeira solução se refere à incógnita x, que nesse caso é o 3, e a segunda aqui, o segundo valor da incógnita y. Isso aqui, ó, é a solução para esse sistema de equações do primeiro grau. Tudo bem? Então, pessoal, está errado a gente pensar que existem ali duas soluções. A solução ela é única e composta por um par ordenado. A primeira casa ali do par ordenado se refere à variável x e depois à variável y, beleza? Esse daqui foi o método da substituição. Vamos ver agora o método da adição, que inclusive, pessoal, ele é mais utilizado pela sua facilidade, ok?
Vem comigo aqui. Agora, pessoal, vamos resolver esse sistema de equações aqui utilizando o método da adição. Bom, no método da adição, pessoal, nós poderemos fazer algumas coisas aqui, tá? Algumas operações com essas equações. Uma delas é que você pode multiplicar qualquer uma das equações por um valor conveniente. Feito, como assim um valor conveniente? Olha só, o que acontece é que nós iremos somar as duas equações. Se nós somarmos como está, nós vamos ter 5x mais x, ficaremos com 6x, menos 3y com mais y, ficaremos com menos 2y, tá? E aqui ficaremos com 10. Ou seja, a gente não consegue, dessa forma como está, eliminar nenhuma das incógnitas. Então, o que a gente faz? Ó? Nós iremos multiplicar uma das duas equações de tal forma que, quando nós somarmos aqui, ó, termo a termo, nós iremos eliminar uma das variáveis. Então, por exemplo, primeiramente, vamos escolher uma das equações para multiplicar por um certo valor. Eu vou escolher essa segunda equação e vou multiplicá-la, por exemplo, pelo valor 3. Ok? O que vai acontecer? Ó? Vai surgir um novo sistema. A primeira equação ela permanece intacta. Agora, a segunda equação, nós multiplicamos toda ela por 3. Não altera em nada a solução, tá? 3 vezes o x ficaremos com 3x. 3 vezes o y ficaremos com 3y. E o 3 que multiplica o menos 1 ficaremos com menos o 3. Por que isso? Pelo seguinte, porque nesse momento, se nós somarmos, ou seja, fizermos o método da adição, nós iremos cancelar aqui a incógnita y. Por quê? Menos 3y com mais 3y, cancelamos o y. Então, por isso que eu multipliquei por 3 para gerar um 3 aqui, ó, porque menos 3y com mais 3y a gente cancela. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece com o restante. 5x mais 3x, ficaremos com 8 vezes o x. E do outro lado da igualdade, 11 somado com o menos 3, teremos o 8. Então, se 8x é igual a 8, nós vamos ter que o x ele vale 1. Agora, substituindo em qualquer uma das equações, tá? Eu vou pegar, por exemplo, essa primeira equação que está aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Nós vamos ter, então, que x, que no caso é o 1, mais o y, o resultado é menos 1. Então, no lugar do x, nós colocamos o valor 1 que nós descobrimos. O que acontece? Vamos isolar aqui, nós vamos ter, então, que o y é igual a menos 1. Com este menos 1, teremos y igual a menos 2. E, nesse caso, o conjunto solução é o par ordenado, primeiramente, o x, que vale 1, e depois o y, que vale o menos 2. Ok? Certo, então, pessoal, vimos aí os dois métodos, ou seja, o método da adição e o método da substituição. Vamos ver agora, pessoal, alguns problemas, ou seja, questões aí contextualizadas, já que é assim que aparece nas provas do Enem, tá? E vamos ver, então, como é que a gente pode utilizar o sistema de equações para chegar ao resultado. Tudo bem? Vem comigo aqui. Nesse exemplo 1 aqui, ó, vamos começar com uma questão bem simples. Diz o seguinte, questão bem clássica, tá? Numa fazenda, existem galinhas e cabras, num total de 40 cabeças e 128 pés. Tudo bem? Determine o número de cabras dessa fazenda. O que eu vou fazer? Ó? No lugar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Para galinhas, eu vou utilizar a variável g para identificar a quantidade de galinhas e a variável c para identificar a quantidade de cabras. Se foi dito ali que existem 40 cabeças, significa que o total de galinhas mais o total de cabras é 40. Tudo bem? Vamos escrever isso. Ó. Então, galinhas mais o número de cabras, isso aqui é 40. Agora está sendo dito também que existem 128 pés, ou seja, a quantidade de pés das galinhas mais a quantidade de pés de todas as cabras perfazem ali um total de 128 pés. Olha só, cada galinha,
Vamos pensar a galinha normal, né? Possui 2 patas e a cabra também, no caso daí normal, né? 4 patas. Então, vamos pensar o seguinte. O G se refere ao número de galinhas. Então, olha só, o número de galinhas multiplicado pelo 2 vai dar o total de patas em todas as galinhas. Mais o número de cabras vezes 4 vai dar o total de patas em todas as cabras, tá? Totalizando 128. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um sistema de equações. Poderíamos fazer pelo método da adição ou substituição. Tudo bem? Eu vou fazer, por exemplo, pelo método da adição. O que eu vou fazer? Ó? Eu irei multiplicar a primeira equação aqui, ó, tá? Por menos o 2. Ferreto, por que menos o 2? Porque aqui, ó, nós temos 2G. Se nós colocarmos aqui menos 2G, nós iremos cancelar o G. Concorda comigo? Então, é por isso que eu estou multiplicando essa primeira equação por menos 2. Ferreto, poderia multiplicar por menos 4 para cancelar aqui a variável C? Poderia, sem problema algum, tá? Então, nós poderíamos fazer até direto assim, ó. Olha só como é que fica. Menos 2 vezes o G dá menos 2G. Somado com esse 2G, caiu fora o G. Tudo bem? Agora, menos 2 vezes o C, menos 2C. Com mais 4C, ficaremos com 2C. Isso aqui é igual. Menos 2 que multiplica o 40 dá menos 80. E menos 80 somado com 128, nós vamos ter 48 positivo. Então, dessa forma, o 2 está multiplicando 10 dividindo. 48 dividido por 2, 24 cabras. Tudo bem? Essa, inclusive, é a pergunta. Ok, pessoal? Questão até, de certa forma, bem tranquila, mas bem clássica em relação à resolução de sistemas de equações, tá? Vamos fazer agora um próximo exemplo que envolve esse tipo de questão. Vem comigo aqui. Vamos fazer agora esse exemplo 2 que diz o seguinte. Há 5 anos, olha só, o A com H ali significa 5 anos atrás, tá? A idade de Paulo era o dobro da idade de Amanda. Vamos dizer o seguinte, ó, vou representar por P a idade de Paulo hoje e por A idade de Amanda hoje. Tudo bem? Então, o que acontece? Está sendo dito que 5 anos atrás, a idade de Paulo, quanto é que era? É a idade de Paulo hoje menos os 5, tá? Então, essa aqui é a idade de Paulo há 5 anos. Essa idade aqui, ó, era o dobro da idade de Amanda. Então, igual ao dobro da idade da Amanda. Qual que era a idade da Amanda? A menos os 5. Tudo bem? Poderíamos arrumar um pouco essa equação aqui, ó, fazendo primeiramente a propriedade distributiva. Nós vamos ter o seguinte. P menos o 5 é igual a 2 vezes o A, 2A, 2 vezes o menos 5 menos o 10. Ou seja, nesse caso aqui, nós vamos ter que o P, ou seja, a idade de Pedro, vamos passar esse menos 5 para o lado de lá, fica positivo, é igual a 2A menos 5 menos 10 com mais 5, teremos menos o 5. Então, a idade de Pedro hoje é o dobro da idade de Amanda menos 5. Beleza? Agora, continua assim, ó. Daqui a 5 anos, a soma das duas idades será de 65 anos. Então, vamos pensar o seguinte. Se a idade do Paulo hoje é P, daqui a 5 anos, será P mais o 5. Amanda, se a idade da Amanda hoje é A, daqui a 5 anos será A mais o 5. Então, daqui a 5 anos, a soma das duas idades, somando aqui, ó, é igual a 65 anos. Beleza? Então, o que acontece aqui? Ó? Nós vamos ter, então, que o P mais o A, isso aqui é igual a 65 do lado esquerdo. Ó. 5 mais 5 dá 10, passa para o lado direito e fica menos 10. 65 menos 10, 55. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Ó?
nós temos duas equações e duas incógnitas, que são o P e o A. Aqui eu vou fazer o método da substituição, ou seja, aonde tem o P aqui, ó, eu colocarei 2A menos o 5. Beleza? Então, nós vamos ter o seguinte, olha só. No lugar do P, 2A menos o 5, tá? Mais o A, isso aqui é igual a 55. 2A mais A, ficaremos com 3A. E esse menos 5 vai lá para o lado direito, ele passa com o sinal positivo. Nós vamos ter, então, 55 mais 5, 60. Então, a idade da Amanda hoje é 60 dividido por 3, ou seja, 20 anos, tá? Essa é a idade da Amanda. Agora, qual é a idade do Pedro? Podemos vir aqui, ó. Pedro não, o Paulo, né? Então, o Paulo é 2 vezes o A, que nesse caso é 20, e temos o menos 5. Então, o Paulo, olha só, primeiramente a multiplicação. 2 vezes o 20, 40 menos o 5, então Paulo tem 35 anos. Ok? Beleza, então, pessoal, reparem que nós conseguimos, através do enunciado, montar duas equações nas duas incógnitas P e A. Beleza? Então, fizemos ali o método da substituição e chegamos ali ao resultado. Ok, pessoal? Vamos fazer agora a saideira que envolve sistema de equações do primeiro grau. Beleza? Vem comigo aqui. Agora vamos ao terceiro e último exemplo. Olha só. Uma empresa solicitou que seus funcionários entregassem panfletos nas residências de uma certa cidade. Se cada funcionário entregasse os panfletos em 100 residências, 60 delas não seriam visitadas, tá? Como, no entanto, todas as residências foram visitadas e cada funcionário visitou 102, quantas residências possui a cidade? Então, o que nos interessa está primeiramente aqui, ó. Vamos interpretar essa informação. Se cada funcionário, eu vou chamar de X o número de funcionários, entregasse os panfletos em 100 residências, eu vou chamar de R a quantidade de residências. 60 delas não seriam visitadas. Pessoal, R é a quantidade de residências em toda a cidade, tá? Então, olha só. Se cada funcionário, ou seja, o número de funcionários, cada um deles entregar 100 panfletos, será 100 vezes X. Tudo bem? O número de residências atingidas foi o quê? Foi o total de residências, mas faltaram 60, pois 60 delas não seriam visitadas. Ou seja, isso aqui é o total de residências da cidade menos 60. Tudo bem? Agora vamos formar uma outra equação, porque nessa equação nós temos duas variáveis. Olha só. Como, no entanto, todas as residências foram visitadas e cada funcionário visitou 102, quantas residências possui a cidade? Então, olha só. O número de funcionários, que é X, visitou 102, cada um visitou 102 residências. Então, o número de funcionários vezes a quantidade de residências que cada funcionário visitou, isso aqui dá o total de residências da cidade, porque ele disse aqui, ó, que todas as residências foram visitadas nesse caso aqui. Então, isso aqui é exatamente igual ao total de residências. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? Ó, no lugar do R, nós vamos substituir por 102x. E nós vamos ter, então, o seguinte. Olha só. 100 vezes o x, ficaremos com 100x. É igual, no lugar do R, então, 102 vezes x, 102x. E temos ainda o menos 60. Tudo bem? O que acontece? Eu vou enviar lá para o lado esquerdo, passa positivo, menos 60. E esse x aqui vai para o lado direito, ele passa negativo. Ou seja, nós teremos, então, que 102x menos 100x, teremos 2x. Isso aqui é igual, passando para o outro lado, 60, né? Opa, vamos colocar aqui, ó, 60. O 2 está multiplicando 10 dividindo, então o x, 60 dividido por 2, o x é 30. Pessoal, o x é o total de
funcionários. A pergunta é: quantas residências possui a cidade? Pessoal, o total de residências é 102 vezes x. Então, aqui nós poderíamos dizer o seguinte, ó, que R é igual a 102 vezes o 30. Ou seja, R é igual, olha só, 3 vezes o 102 dá 306. Nós temos mais um zero aqui, colocamos aqui. Ou seja, 3.060 residências. Ok? Certo, então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma aula, essa importante aula que nós tratamos aí sobre sistemas de equações do primeiro grau. Espero que ela tenha sido bastante proveitosa aí para os seus estudos, tá? Eu aguardo todos vocês nos próximos vídeos. Pessoal, um abração, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.